Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? Então vamos agora para a última etapa do estudo de pontuação. E eu espero que após todas essas aulas falando sobre vírgulas, melhore a colocação da vírgula. E agora hoje nós vamos fazer uma abordagem sobre os outros pontos que também caracterizam as pausas ou as diversas situações de como expressar, né, as ideias. Então, aulas 49 e 50, pontuação, terceira parte, os outros sinais de pontuação. Então, vamos começar com o ponto e vírgula. Então, muita gente tem dificuldade de usar o ponto e vírgula, que seria esse sinal. O que ele indica? Uma pausa bem marcada, é um tempo maior de suspensão da voz, da leitura ou da fala, do que a vírgula. Então, ele não chega a ser um ponto final, mas ele é mais, vamos dizer assim, duradouro do que a vírgula. Não posso usar ponto e vírgula, vejam bem, não, no período simples. Não tem como você pôr num único verbo, ainda que ele esteja acompanhado de adjunto adverbial ou de um complemento, qualquer coisa, mas não tem como você colocar um ponto e vírgula. A vírgula que seria uma pausa normal para o período simples. Então, não existe ponto e vírgula em orações que têm um único verbo, tá? Não posso pôr ponto e vírgula para separar a oração principal da oração subordinada, seja ela subordinada substantiva, adjetiva, adverbial, não cabe o ponto e vírgula, cabe a vírgula. Então, num exemplo como esse, quando se divulgou o resultado da pesquisa, ponto e vírgula, todos se surpreenderam. Então, isso daqui está errado. Certo? O que deveria acontecer? Apenas uma vírgula. Separando a oração subordinada adverbial da oração principal, tá? Então, ele é um pouco intuitivo. Quando você já usou várias vezes a vírgula num período e você não quer fazer ponto final, então você vai introduzir o ponto e vírgula, tá? Não existe, assim, uma regra absoluta. Você vai sentir se ali há necessidade de fazer uma pausa maior. Vejamos os casos de sim. Sim, eu devo usar o ponto e vírgula. Nas orações coordenadas que já tem a vírgula separando. Vocês basearam-se em hipótese, ponto e vírgula, eu, vírgula, porém, vírgula, apoiei-me em fatos. Então, se eu colocasse mais uma vírgula aqui, seriam 3 vírgulas seguidas. Então, quando na coordenação você já tem a vírgula separando a assindética, a vírgula separando uma coordenada sindética, e você perceber que ali existe uma pausa entre uma ideia e a outra, então você vai fazer uso de ponto e vírgula. Vocês basearam-se em hipóteses. Respiro mais. Eu, porém, apoiei-me em fatos. Tá certo? Então, é na coordenação que muitas vezes vai existir a pontuação do ponto e vírgula. Aqui é importante, ó, porque quando cai ponto e vírgula, geralmente eles estão explorando esse item aqui. Quando existem sentidos opostos, um sim, um não, em contradição. Alguns funcionários foram promovidos, ponto e vírgula. Outros, vírgula, não foram promovidos. Tá certo? Então já tem a vírgula aqui. Como eles estão falando coisas contrárias, uns receberam promoção, outros não receberam promoção, um sim, um não, então o que nós vamos ter aí? O uso de ponto e vírgula. Então, no vestibular, a maioria das vezes em que aparece ponto e vírgula é exatamente para expressar essa oposição de ideias, tá? E aí, tecnicamente, nos considerandos. Considerandos é uma linguagem técnica, é uma linguagem de regulamento. Por exemplo, o regulamento de uma escola, o regulamento de um condomínio, o regulamento de um banco.
Então, os itens que vão ser ali separados, mesmo nos artigos da legislação, então é comum usar o ponto e vírgula nessa situação. Então, ela é específica de uma área. Considerando, 2 pontos, deixa eu pegar aqui os exemplos que eu fiz aqui. Considerando a alta porcentagem de faltas, ponto e vírgula, a falta de comprometimento dos condôminos, ponto e vírgula, decidiu-se o adiamento da reunião. Então, nesse tipo de linguagem técnica, vocês podem ter também a presença do ponto e vírgula, tá certo? Então, isso não vai existir nas nossas redações, tá? Em seguida, vamos para os 2 pontos e vamos ver quando é que nós vamos trabalhar os 2 pontos, tá bem? Então, vou trocar a lousa para nós continuarmos, tá, pessoal? Então, vamos lá, estudando agora os 2 pontos, tá? Eles são usados antes de um esclarecimento ou um detalhamento. Então, quando vocês vão explicar, vão discriminar, vão desenvolver uma ideia anterior, então o que nós vamos ter aqui? Nós vamos usar os 2 pontos, tá certo? Então, ele vem sempre para esclarecer, para acrescentar uma informação, um detalhamento a mais. Tivemos uma ideia sensata, 2 pontos. Qual seria? Viajar nas férias. Então, estou desenvolvendo, estou explicando qual seria essa ideia sensata. Segunda situação, para introduzir o discurso direto. Isso daqui vocês não têm problema, toda vez que vocês usam um diálogo, vocês usam direitinho os 2 pontos. O aluno perguntou, 2 pontos, quando será a prova? Então, o diálogo entre o aluno e o professor, por exemplo. Então, para introduzir esse discurso, toda vez que vai ter o diálogo, então quem fala, né? Então, vocês colocam lá os 2 pontos. Nas citações diretas, alguém falou, tal autor diz, vocês usam muito a citação no seu texto de redação. Então, quando vocês vão introduzir, copiar igualzinho com as mesmas palavras, então a gente introduz através dos 2 pontos. O professor disse, se estudarem não haverá problemas, tá? Então, trazendo não o que você falou, mas o que alguém disse. O filósofo declarou, o poeta disse. Então, quando vocês se apropriam de uma imagem, de uma palavra, de um pensamento que é de outro, então, para introduzir isso, 2 pontos. Para introduzir os componentes de uma enumeração. Ele adquiriu alguns produtos, aí eu vou dizer quais são esses produtos. Bermuda, camiseta e meias. Então, eu estou especificando, estou enumerando, é aquilo que a gente chama de aposto enumerativo, vocês se lembram? 2 pontos e daí eu enumero. O Brasil apresenta muitos problemas, 2 pontos. Aí eu enumero os problemas. Má distribuição de renda, injustiça social, alta corrupção. Então, vocês enumeram, introduzidos pelos 2 pontos. Para introduzir a oração subordinada substantiva apositiva, que nós também acabamos de estudar, a verdade é uma só. Aí eu vou explicar através de um aposto. A ciência permitirá a solução do problema. Então, isto daqui é um aposto de uma só. Tudo bem? Então, nós vamos ter aqui o uso dos 2 pontos bem especificado e vamos ver se vocês dão conta agora de fazer esse uso corretamente, tá? Vamos trocar a lousa para o próximo sinal de pontuação. Tudo bem? Número 3 agora, reticências, que seriam os 3 pontinhos, né? Quando que nós vamos usar reticências?
para não concluir uma ideia, abrindo espaço para a reflexão. Então vamos dizer assim, você faz aquilo intencionalmente, você não quer fechar um pensamento. Então, de repente, você coloca reticências para que o leitor chegue à conclusão, ou pense, analise aquilo que você esteja sugerindo. Então, por exemplo, uma frase assim, se é para o bem da coletividade, então eu coloco aqui, ó, reticências. Certo? Não quis eu dizer, você é que vai chegar à conclusão. Se é para o bem da coletividade, eu devo permanecer, eu vou concorrer, eu vou fazer esse projeto, aí nós é que vamos identificar qual é a situação pelo contexto, tá? Para indicar a interrupção, hesitação, censura. Então, vamos dizer assim, falo ou não falo? Deixo lá no ar, ponho reticências para indicar isso, que eu não tenho bem certeza se é aquilo que eu quero mesmo. Estou me segurando para não dizer que... Deixa para lá. Não disse o que era e deixa para lá, também deixou no ar. Então, interrupção, hesitação, censura. Quando vocês querem dar vamos dizer assim, essa leitura interpretativa, então vocês podem fazer uso dos 2 pontos, dos 3 pontos. Aqui numa parte prática, na sua prova dissertativa, nas respostas que vocês têm que dar, para indicar que foram omitidas palavras, frases, trechos, quando eu tenho uma transcrição parcial. Porque às vezes eles pedem lá um exemplo de palavra que queira dizer tal coisa. Um exemplo de um que seja conjunção integrante, ou que seja um pronome relativo. Então, para você não copiar o parágrafo inteirinho, o que você faz? Você coloca parênteses, reticências, colchetes, reticências. O colchete geralmente é quando são trechos maiores. Você copiou o primeiro parágrafo, depois você pulou uma página, foi lá no último. Então, a indicação é assim. Mas tanto vocês podem usar assim, como vocês podem usar assim, para indicar que foi pulado um pedaço do texto. O texto não está integral ali. Foi pulada uma parte, tá? Ou então você põe simplesmente reticências para indicar que o texto não começou ali. O período não começou ali. Se começa na letra maiúscula um período, não precisa pôr reticências. Mas se você está pegando uma oração que está no meio do período, o que você faz? Reticências antes, não terminou no ponto final, reticências depois. Então, cuidado, é um pormenor na sua prova dissertativa, mas que passa para o corretor o seu domínio sobre a língua. Ele sabe perfeitamente indicar que é um pedaço que não foi copiado inteiro, faltou uma parte antes e faltou uma parte depois. Ele pegou o núcleo de uma ideia, transcrevendo aquilo que o enunciado da questão estava solicitando, tá certo? Então, tanto vocês podem usar entre parênteses, entre colchetes, ou simplesmente assim, para indicar que o trecho não foi copiado inteirinho. Você pegou um pedaço apenas, uma palavra apenas do texto. E transcrição, né? Aspas. Então, agora que nós vamos ver. Quando é que nós usamos aspas? Eu não sei. Alguns vestibulares têm assim uma fixação pelo uso de aspas. Que Enem pergunta todo ano, a PUC pergunta todo ano, FUVEST pergunta. Olha, é muito constante haver perguntas sobre o uso de aspas. Então, as aspas, se eu abro, necessariamente eu tenho que fechar. Não importa se é em forma de chapéuzinho, às vezes os alunos me perguntam, pode ser assim, por exemplo? É igual, a mesma coisa, tá? O que vai indicar? Nas citações textuais, nas transcrições, quando você reproduz literalmente a fala de alguém. Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. Eu transcrevi exatamente as palavras que ele disse.
Então, isso daí vem entre aspas. Se você vai traduzir, Sócrates dizia que as pessoas deveriam investir no autoconhecimento, você traduziu para as suas palavras, aí você não coloca aspas. Aspas é nas citações literais. Você copiou igualzinho a fala, da mesma forma como o autor se pronunciou em um determinado texto, um determinado período, numa determinada poesia. Copiei literal, sempre entre aspas. Certo, pessoal? Agora a gente vai apagar a lousa para dar sequência aí aos outros sinais, tá? Continuando então. Então nós vamos ter também o uso de aspas para indicar ironia. Ironia quando eu quero dizer o contrário do que na realidade eu estou dizendo. Para dar destaque, para dar ênfase, para chamar atenção sobre uma palavra. Quando eu usar um tipo de estrangeirismo, seja um anglicismo, seja do latim, seja de origem francesa, alemã, não importa, ou uma palavra em tom de gíria. Então, aquilo lá, dentro do contexto, principalmente numa dissertação, é altamente desaconselhável. Mas, às vezes, o aluno acha que aquilo precisa, que ele é fundamental, aquele comentário dentro da sua redação. Então, se você vai usar uma gíria, você deve colocar aspas, tá? Por exemplo, concederam-lhe um habeas corpus. Então, é uma expressão latina, né, que ele vai ser solto, e que ele estaria preso e vai ser solto. Então, entre aspas, aspas, aspas. Era uma simpatia, sempre resmungando. Então, eu estou falando aqui, ironicamente, era uma pessoa chata, que só resmungava, então eu uso aí o termo simpatia numa forma de ironia. Considero essa decisão uma genialidade. Aí o contexto vai falar para nós se essa genialidade que eu estou chamando a atenção, porque realmente foi uma tirada de gênio, ou se eu falo uma genialidade em tom irônico para falar que foi uma burrice. Então, só o contexto é que vai dar a leitura para nós, se eu estou fazendo ênfase ou se eu estou fazendo uma ironia, certo? Então, muito cuidado com as aspas. Como eu falei, elas têm sido muito cobradas. A razão de você ter o uso de aspas. Lembrando também que todos os títulos de obras, de livros, vocês têm que colocar entre aspas, tá certo? Vamos acrescentar aqui que eu não havia colocado um título de obra, de livro, de poesia, de música. O título deve ser sempre entre aspas. Quando é de alguém, não é o seu título, não. Quando você empresta o título, quando você está citando o título de um livro que você coloque na sua redação, ou uma frase, que a gente já falou na citação direta, tá? Número 5, parênteses, representa uma pausa maior. Então, quando você dá uma paradinha assim, que é maior que a vírgula, então, de repente, você quer fazer um comentário à parte, você coloca esse comentário entre parênteses, para isolar informações acessórias. Então, elas não estavam ligadas diretamente ali àquilo que estava sendo dito, mas você achou importante acrescentar aquela informação. Então, você fala assim, por exemplo, convidaram aquela senhora, ela tem 85 anos, para participar do evento. Então, esse comentário, se eu não tivesse colocado isso, ficaria uma ideia vaga, né? O que tem aquela senhora participar? Mas eu chamo a atenção que ela tem 85 anos, então, certos estão considerando que ela é uma pessoa idosa para participar de um evento como aquele, um show de rock, por exemplo, né? Ela tem 85 anos, esse comentário aqui, ó, então foi colocado entre parênteses.
certo? Para dar uma explicação paralela. Então, eu interrompo para acrescentar uma informação e depois eu volto ao assunto que eu estava. Em São Paulo, o maior parque industrial do país, a poluição é comprometedora. Em São Paulo, a poluição é comprometedora, essa é a ideia. Mas eu quis acrescentar, por quê? Exatamente porque ali se concentra o maior parque industrial do país. Então, eu coloquei esse comentário aqui, ó, entre parênteses, tá? Para introduzir uma ponderação, um juízo. Então, alguma coisa que me vem à lembrança, alguma reflexão que eu faço. Os meninos, quantas lembranças, aprenderam a nadar cedo. Então, esta colocação aqui, ó, de quantas lembranças, eu coloco entre parênteses, por quê? Porque ela está interrompendo o texto para fazer um comentário para depois dar a continuidade para o texto, tá? Nesse mesmo uso, nós vamos ver agora em seguida, é o travessão. Eu posso fazer esse mesmo tipo de comentários que eu usei aqui nos parênteses, eu posso colocar travessão antes, travessão depois. Vocês vão ver em seguida agora, tá ok? Então, apagando para nós fazermos a última lousa, que o assunto é longo, né? São várias leituras e pontuação cai como teoria. Nos itens lá nas programações de vestibular, está sempre escrito pontuação. Então, ela é cobrada tanto no texto que você escreve, como você fazer a leitura de por que o autor escolheu usar aquela pontuação no seu texto, tá? Concluindo, turminha, travessão agora. Quando é que nós usamos o travessão? Para marcar a mudança de interlocutor no diálogo. Vocês fazem isso perfeitamente. Quem está falando mudou a fala, na outra linha, outro travessão. Você já terminou? Ainda não. Então, uma pergunta e uma resposta feita por interlocutores diferentes. Então, nós vamos usar aqui o travessão para indicar a mudança da interlocução, tá? Para enfatizar uma palavra ou expressão intercalada, aquilo que eu falei lá no uso dos parênteses, eu quero chamar atenção, eu quero fazer um comentário, eu quero fazer uma reflexão, eu quero enfatizar alguma coisa, eu quero fazer um comentário extra, do jeitinho que vocês usaram o parênteses, vocês podem usar o travessão. Eu, particularmente, eu acho o travessão mais elegante do que os parênteses, mas vocês fiquem à vontade. Eu lhe afirmo, acredita em mim, que jamais tive essa intenção. Então, este comentário que foi feito à parte aqui, poderia ser feito entre parênteses ou poderia ser feito entre travessões. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, o travessão ele tem assim um valor de vírgula. Às vezes, conforme o comentário, quando é um comentário meio à parte, em vez de colocar vírgula, nós isolamos ou pelo uso de parênteses ou pelo uso de travessão. Certo, turminha? Tudo bem? Aí vocês teriam o ponto final, fim de período, o ponto de exclamação, indicando admiração, espanto, o ponto de interrogação na pergunta, mas achei que esses não precisariam ser abordados, porque eles já são de uso contínuo na nossa linguagem oral e na nossa linguagem escrita. Nós não temos muita dificuldade com relação ao uso desses sinais. Tudo bem? Então, ainda não sei como que vão ser os exercícios. Na aula do dia, eu especifico para vocês se vão ser exercícios da apostila ou se vão ser exercícios que nós vamos colocar. Tudo bem? Beijo grande, fiquem bem, até daqui a pouquinho, que já nós já vamos nos ver. Isso se vocês me permitirem vê-los na câmera. A mim vocês veem, mas nem sempre vocês permitem que a gente veja vocês. Mas eu estou com saudades, queria assim, pelo menos dar uma olhadinha no rosto de cada um, tá bom? Ouvir a voz, alguma coisa assim.
E se ficou alguma dúvida de tudo isso que nós explicamos, é só vocês se manifestarem, tá? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.